Boa noite, graça e paz, amém? Nós sejamos um número aqui bem reduzido, a gente precisa começar, né? Louvado seja Deus por mais uma semana que se inicia, louvado seja Deus por mais esse dia que se passou em nossas vidas. E eu quero começar aí o nosso culto chamando a sua atenção para a palavra de Deus, que está lá no livro do Apocalipse, último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, fala, creio que da última igreja, das igrejas que são citadas aqui no livro do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. E diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, pois, que és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante, né, essa expressão, quem tem ouvidos, ouça. Dá a impressão que é uma redundância, né? Porque se você tem ouvido, geralmente quem tem ouvido ouve, né? Mas no aspecto espiritual, nem todos têm ouvidos espirituais para ouvir coisas espirituais. Às vezes nós temos ouvidos, mas os nossos ouvidos, eles não estão abertos para ouvir aquilo que o Senhor muitas vezes tem para ministrar ao nosso coração. Porque se você observa a parábola do semeador, quando Jesus disse que o semeador saiu a semear a boa semente, a semente era a melhor semente que existia, era a palavra, né? E o semeador é aquele que serve ao Senhor, ao próprio Senhor, semeando a sua palavra. Só que os solos eram diferentes. Quando a boa semente caiu no solo compactado, que era duro e ela não conseguia penetrar, as aves vieram e levaram a semente. Ou seja, não germinou, aquela semente não chegou a entrar naquele solo, por isso a planta que precisava crescer não cresceu, a planta que precisava germinar não germinou, ou seja, a semente se perdeu. Então muitas vezes a palavra se perde no coração daqueles que vivem com o coração fechado para as coisas de Deus. Então não depende só de quem prega, depende também de quem ouve. Não depende só de quem ministra, também depende de quem recebe. A obra de Deus não depende só de alguém que ministre a palavra. A obra de Deus também depende do coração receptivo à palavra, coração aberto para acolher a palavra. Então a palavra que caiu no solo fértil, essa germinou, produziu 30, 60 e 100 em abundância. Ou seja, mesmo assim existe uma diferença de produção, mas produz. E aqui nessa carta à igreja de Laodiceia, o que me chama a atenção também são palavras-chave. Uma delas é essa: ouvidos para ouvir o que Deus quer falar à igreja. Segundo, mornidão. A palavra mornidão, a gente não pode tratar essa palavra nos dias de hoje como se fosse algo qualquer. Mornidão é o estado intermediário entre dois lados opostos. Quando falamos de quente e de frio, o que é morno é o que está no meio, né? É o meio termo, é o estado intermediário, é aquilo que tem um pouco do frio, mas também aquilo que tem um pouco do quente. E se a gente traz isso para a nossa vida espiritual, imaginando que desse lado está Deus e desse lado está o mundo,
O crente que é morno é aquele que tem de Deus, mas tem do mundo. É aquele que ama a Deus, mas ama o mundo. É aquele que é fiel a Deus, mas também é fiel ao mundo. É aquele que obedece os desígnios de Deus, mas também obedece os modismos do mundo. Ou seja, você acaba tendo uma vida misturada. A sua vida, ela acaba sendo uma mistura de coisas ruins com coisas boas, de coisas puras com coisas reprováveis, né? E isso não é bom, porque a palavra do Senhor para a igreja morna é: vomitar-te-ei que da minha boca. Porque, irmãos, essa igreja de Laodiceia, ela tinha canais, dutos de água que chegavam até ela. Então, de um canto chegava água fria para que todos pudessem beber, e de outro canto vinha águas termais para a cura do povo. E aí, quando aquelas águas termais quentes se encontravam com as águas frias, geravam uma água morna. Quem ia beber aquela água morna não conseguia, sentia vontade de vomitar. Então, a água morna, no contexto da fé cristã, se refere ao crente que está deixando de ser salvo, o crente que está perdendo as suas propriedades espirituais, é o crente que está se conformando com o mundo, né? Então, hoje nós precisamos entender que a igreja precisa transformar o mundo e não se mundanizar, e não permitir que o mundo entre, né, na vida da igreja. Mas muitos estão se abrindo para essa situação, deixando o mundo entrar, e o mundo está entrando com força nos nossos relacionamentos, na nossa concepção de vida, né, no nosso sentido de vida. Hoje, para muita gente, qual é o sentido da vida? É ser feliz. E o mundo diz isso com muita força hoje para as pessoas: olha, se isso te faz feliz, tá bom. Se esse modelo de relacionamento, de sexualidade, de vida sexual, se isso te faz feliz, é o que importa, porque o que importa é ser feliz. E quantas pessoas estão caindo nessa cilada? Você não está nesse mundo para ser feliz, sabia disso? Não, pastor, não. Você está nesse mundo para fazer Deus feliz. Amém? Você está aqui para fazer Deus feliz, porque a sua vida agora pertence a Ele. Então, quando você faz Deus feliz, Deus também vai fazer você uma pessoa feliz. Quando você cuida do que é de Deus, Deus cuida das suas coisas. Quando você prioriza o reino de Deus e coloca os valores do reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, o que acontece? Deus cuida do reino pessoal da sua vida. As coisas relacionadas ao teu reino pessoal, à sua vida pessoal, a tudo aquilo que você quer que prospere, todas aquelas situações que você quer que tenham êxito na sua vida, o Senhor começa a colocar a mão poderosa dele ali, e Ele vai abençoando. Por quê? Porque Ele vê em você um servo, Ele vê em você uma serva, dedicada, fiel. Então, a pessoa morna é a pessoa que tem uma vida dividida. Fala para o seu irmão aí, não fica dividido, irmão. É perigoso você ter uma fidelidade dividida. É perigoso você ter um amor dividido. É perigoso você ter uma dedicação dividida. É perigoso você ter, irmãos, uma vida dividida, aonde você não sabe mais quem é o Senhor da sua vida. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois. Por que, irmãos, nós não podemos servir a dois senhores? É simples, porque vai chegar uma hora que você vai agradar um e vai desagradar o outro, e vice-versa. Ou seja, para agradar um Senhor, você vai ter que desagradar o outro. A minha preocupação é se você está desagradando o Senhor errado, é se você está desagradando quem você deveria agradar, né? Então, cuidado com a mornidão, porque a mornidão, ela te cega espiritualmente. Essa igreja estava cega. O Senhor diz: olha, você pensa que é rico, você pensa que é próspero, e você confunde isso com aprovação divina, e não é. Você não percebe que você é miserável, pobre, cego e nu.
Você precisa comprar colírio para ungir os teus olhos, porque você não está conseguindo ver a realidade da sua nudez. Só que isso que o Senhor estava falando para aquela igreja era no âmbito espiritual, e aquela igreja estava olhando para o âmbito material, porque os crentes de Laodiceia eram crentes que tinham uma condição financeira estável, classe média alta, eram ricos, e eles achavam assim: se eu tenho dinheiro, se eu tenho bens, se eu estou bem materialmente falando, é porque Deus está aprovando a minha vida. Nem sempre o fato de você estar bem no âmbito material significa que você está bem no âmbito espiritual. Às vezes você pode estar bem no âmbito material e a sua vida pode estar um lixo, desculpe a expressão, no âmbito espiritual. Então nós precisamos fazer uma reflexão constante sobre quem nós temos que agradar. A igreja, ela precisa ser luz nas trevas. A igreja precisa resplandecer a glória do Senhor. A igreja precisa resplandecer o poder de Cristo nessa terra. A igreja precisa resplandecer o caráter de Cristo nessa terra. E para isso eu e você não podemos ser mornos. Não podemos ser pessoas que vivem uma vida de meio termo. Hoje eu sou de Deus, estou falando a verdade, mas amanhã eu sou do mundo, estou mentindo. Hoje eu sou de Deus, estou consagrado, fervoroso, orando. Amanhã eu sou do mundo, estou murmurando, falando mal dos outros. Hoje eu sou de Deus, estou perdoando quem me feriu, estou demonstrando amor, compaixão, solidariedade. Mas hoje eu sou do mundo, eu estou dando patada em todo mundo e ninguém escapa de mim. Então cuidado com uma vida onde você se acostuma a viver valores opostos, né? Nós temos que ser a mesma pessoa dentro da igreja e fora da igreja. Se você é uma pessoa dedicada a Deus dentro da igreja, que trata com amor, com carinho, com mansidão sua família dentro da igreja, você tem que ser essa mesma pessoa lá na sua casa, né? Porque senão as pessoas vão querer morar na igreja com você, porque dentro da igreja você é uma bênção. Só que o lugar onde a gente tem que ser bênção é fora, né? É lá fora. Porque, irmãos, aqui no templo a gente vem para ser capacitado. Aqui no templo a gente vem para Deus trabalhar, dar munição para a gente, munição espiritual, na palavra, no poder do Espírito Santo. Mas aí a gente tem que sair daqui, pegar essa munição e usar ela lá fora, né? Então ontem nós tivemos uma reunião muito proveitosa, né? Fizemos uma dinâmica sobre maturidade com a liderança da igreja, porque é o tema que nós vamos trabalhar esse ano. Maturidade é o caminho e o resultado do crescimento. Ou seja, qual é o ponto mais alto do crescimento? É a maturidade. Então, nesse aspecto, maturidade é o resultado. Mas também maturidade é o caminho para o crescimento, quando você busca a maturidade para crescer. Quando você entende que você precisa buscar ser maduro para poder crescer. Então, nesse caso, a maturidade é o caminho. Então, nós vamos colocar banners aqui na igreja falando de maturidade, porque o ano inteiro, 2023, nós vamos trabalhar esse tema maturidade, né, com a igreja. E os líderes dos ministérios mais populosos da igreja, que são os 4, MCM, EBD, Ministério dos Jovens e Louvor, os líderes vão trabalhar intensamente maturidade com seus liderados. Ou seja, a maturidade vai ser trabalhada constantemente dentro da igreja, né? E nós vamos fazer 3 eventos sobre maturidade aqui na igreja. Em maio, um evento com casais sobre maturidade conjugal, aniversário da igreja. Em junho, falando sobre maturidade. E eu vejo assim, irmãos, eu pensei que maio seria o único mês que a gente faria um evento voltado para casais ou para família, para falar de maturidade, mas não vai ser. A gente vai ter que fazer julho, a gente vai ter que fazer outubro também, a gente vai ter que fazer módulos, porque eu estou entrando em contato com o pessoal da faculdade da família. Quem já ouviu falar da faculdade da família? Isso não dá para fazer no final de semana só não. Então vai ter que fazer em maio, vai ter que fazer em julho, vai ter que fazer em outubro. Mas as famílias da igreja serão edificadas, os casais da igreja serão edificados. Então nós vamos trabalhar para que a maturidade ela venha fluir dentro dessa igreja e o maior número de pessoas possível possa crescer cada vez mais, para que possamos ganhar almas para Jesus. Amém, irmãos? Para que possamos ir lá fora, cuidar dos necessitados, dos doentes, dos
dos que estão caídos, para que nós possamos fazer a obra de Deus de forma externa, mas como fruto de uma obra interna no nosso coração. E para isso a gente precisa crescer. Porque o que acontece? Às vezes a gente quer fazer coisas lá fora e não consegue, porque aqui dentro a gente não está amadurecido para isso. E nós vamos buscar esse amadurecimento, essa capacitação, esse fervor espiritual, né? Esse entendimento na palavra, para que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas. Amém? Quero que você fique em pé. Quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa mais uma vez reunidos na tua presença. Queremos mais de ti, queremos mais do teu Espírito, queremos mais do teu poder, queremos mais da tua presença, queremos mais, ó Pai, do conhecimento revelado e profético da tua palavra em nossos corações. Obrigado pelo domingo, meu Pai. Debaixo de toda aquela chuva, quase não faltou ninguém nessa igreja. Foi um dos cultos que nós tivemos uma presença quase total da igreja aqui na ceia do Senhor. E foi um culto muito poderoso na palavra, no mover do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque ainda estou com o domingo no meu coração, Senhor. Ó Deus, deixando fluir aquilo que o Senhor manifestou aqui sobre as nossas vidas neste culto de ceia. Pai, obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui hoje, também nos preparando para sermos ministrados ainda na palavra, para sermos tocados pelo Espírito Santo, para que o Teu Espírito venha mover em nós, estabelecer em nós o propósito de vida que está estabelecido em Cristo Jesus. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas agora, e manifesta aqui o conhecimento da Tua palavra, manifesta aqui, Senhor Deus, ó Pai, o poder do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Quebra cadeias, quebra embaraços, Senhor, e coloca o nosso coração numa posição em que o Senhor possa falar conosco, que a gente possa ouvir o que o Senhor quer nos dizer. Deus, que haja constância nessa igreja, que haja constância na vida dos crentes, que haja firmeza na vida dos crentes, que haja abundância, ó Deus, na vida dos crentes, Pai, em nome de Jesus, Deus. Que os crentes, meu Pai, saiam da mornidão, que os crentes saiam da frieza espiritual, que os crentes saiam, meu Pai, ó Deus, da inércia espiritual, mas que o Senhor levante uma igreja viva, que o Senhor levante uma igreja fervorosa, que o Senhor levante uma igreja alamanda, elevassúria, ó Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja dedicada, uma igreja sensível ao Espírito do Senhor, aleluia. Ó Deus, que ouva, subi, andaramanai, Deus de glória, que o Senhor venha mover, ó Deus, em nossas vidas, todas as vezes que nós estivermos aqui, Senhor, que a Tua palavra, ó Deus, venha tocar no íntimo da nossa vida. É o que nós te pedimos, Pai, e desde já te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia.